Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Existem cientistas que acreditam que cada palavra que já foi falada ainda está lá fora no que eles chamam de éter. Dizem que está lá fora, cada palavra que foi falada nesse planeta ainda está lá fora em algum lugar. Nós poderíamos pensar sobre isso? Veja, Jesus disse no capítulo 12 de Mateus, ele disse que você prestará conta de cada palavra vã que você falar. Veja, estas palavras ainda existem. Podemos inclusive dizer que palavras são forças eternas. Elas continuam a existir. Elas foram faladas e estão na atmosfera. Palavras são poderosas, palavras liberam fé. Palavras podem liberar vida ou podem liberar morte. Provérbios capítulo 8, versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então você pode falar vida com suas palavras ou pode falar morte com suas palavras. Palavras são sementes, falamos disso na sessão passada. Palavras são como sementes, e Deus no princípio usou o método das palavras, e nós falamos sobre operarmos no sistema de palavras de Deus. Deus tem um sistema de palavras nesta terra. Deixa eu te mostrar como esse sistema funciona, como funcionava na Velha Aliança e até hoje, como funciona da mesma forma. Deus, quando ele estava pronto para trazer o Redentor, Jesus, o seu Filho, a esta terra, ele, na verdade, não esperou até estar pronto. 750 anos antes de Jesus nascer neste planeta, Deus profetizou através de Isaías, o profeta, e disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Isso foi 750 anos antes de acontecer. Veja, falamos de palavras serem sementes. Uma semente que é falada. Palavras que são faladas são sementes e elas produzem. Agora, Deus começou 750 anos antes da manifestação de Jesus andando sobre este planeta, começou profetizando. Você já notou nas Escrituras, ao estudar a Bíblia, que, na verdade, Deus fala, ele fala tudo antes de fazer? É difícil achar, na verdade eu não encontrei nenhuma coisa que Deus tenha feito que ele não tenha falado antes. Ele fez seus profetas profetizarem. E às vezes as pessoas dizem, porque Deus simplesmente não falou e fez acontecer, porque tinha que ser profetizado na terra. Ao que parece, a mim que tenho estudado a palavra e que tenho lido o que outros homens de Deus disseram a respeito, me parece que Deus pode fazer muito pouco na terra, a não ser que algum homem peça, louvando ou profetizando. Isso não significa que você apenas sai por aí profetizando tudo e tudo vai acontecer. Não, mas pelo Espírito de Deus, entende? Em outras palavras, o método de Deus é proclamar as coisas que serão, que vão acontecer, há certas coisas estabelecidas por Deus. Você lembra quando Faraó teve um sonho que José interpretou? Aquela coisa foi repetida para ele 2 vezes. E José, quando interpretou o sonho, ele disse, pelo fato de ser o mesmo sonho, ele disse que foi estabelecido por Deus. Agora, José entregou ali, na verdade, entregou a interpretação do sonho de Faraó, que era a palavra de Deus na terra, entende? E veio acontecer exatamente como ele havia dito. Agora, para você entender por que Deus usa os homens, não é difícil se você nos acompanhou em nossos ensinos sobre autoridade, mas eu vou falar só brevemente aqui que pelo fato de Deus haver dado domínio ao homem sobre a terra, vemos em Gênesis capítulo 1, ele disse, tenha ele domínio, sobre as aves, os animais, sobre toda a terra. Deus deu a Adão domínio sobre esse planeta. E ele deveria ter domínio e subjugar a terra, e subjugá-la da mesma forma que Deus fez, ou seja, com palavras. Ele tinha autoridade, e ele era governante sobre a terra. Mas sabemos que ele perdeu essa autoridade e a entregou
entregou a autoridade para Satanás, e Satanás se tornou o que a Bíblia chama de o Deus deste mundo. O apóstolo Paulo chama de o Deus deste mundo. Então Satanás é o Deus deste mundo hoje, ele não é o nosso Deus, mas é o Deus do sistema deste mundo. Mas Jesus foi à cruz, ele sofreu por nós, ele redimiu a raça humana, tirou a autoridade de Satanás, e lá no monte, no capítulo 28 de Mateus, ele disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. E ele disse: vão, pois, em meu nome, expulsem demônios, falem em outras línguas, imponham as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então o domínio foi devolvido à igreja. Então, por causa de Gênesis 1, por causa do que Deus havia proclamado em sua aliança com Abraão, veja, a aliança que Deus fez com Abraão deu a ele, Deus, a autoridade sobre esse planeta ou devolveu o acesso a ele. Quando Adão entregou o arrendamento da terra a Satanás, Satanás se tornou o Deus deste mundo. Então, Adão acabou deixando Deus do lado de fora do planeta. E Deus fez uma aliança com o homem, operou através do homem, e ele fez isto por causa do que ele havia dito em Gênesis capítulo 1. Ele deu ao homem domínio, ou seja, a humanidade, que inclui qualquer um que seja nascido neste planeta, e Deus opera através dos homens. Então, Deus nunca mudou isto. Ele nunca tirou essa autoridade do homem. Satanás veio e usurpou esta autoridade de Adão e se tornou, como o apóstolo Paulo diz, o Deus deste mundo. Mas graças a Deus que Jesus redimiu a raça humana e hoje temos a nossa autoridade restaurada. A palavra de Deus é a autoridade final. E o homem é o executor da derrota de Satanás neste planeta. Agora, certamente Jesus derrotou o diabo. Todos nós sabemos disso, eu sei que você já ouviu isto. Às vezes as pessoas perguntam como o diabo pode estar derrotado se ele continua causando tanto problema. Se o diabo está derrotado, então não temos que fazer mais nada. Temos sim, somos nós que fazemos cumprir a derrota dele. A raça humana é o agente de Deus neste mundo para fazer cumprir a derrota de Satanás. Nós temos leis em nossa cidade, por exemplo, leis de velocidade, mas se não tiver alguém para fazer cumprir estas leis, essa lei não passará de algo escrito no papel. Porque se você for para a rodovia agora achando que ela não está se fazendo cumprir muito bem, então você está por sua conta dirigindo acima de 90 por hora, pode aparecer um caminhão dirigindo a 100, coisa assim, você estará por sua conta. Mas você entende, se não se faz cumprir a lei, então a lei acaba não servindo para nada. Deus usa a humanidade como seu agente na Terra para fazer cumprir a derrota de Satanás. E Deus deu autoridade ao homem e nunca a tomou de volta. E esta é a razão pela qual o homem tem autoridade e pela qual Deus opera através do homem hoje. Não é porque Deus não pode fazer. Deus poderia acabar com o diabo num piscar de olhos se não fosse por sua palavra. Mas a palavra de Deus foi liberada. Gênesis 1 diz que Deus deu domínio ao homem e a sua palavra foi liberada e ele não pode voltar atrás nela. Porque a palavra de Deus está estabelecida, já está determinada e ela é final. E até que a concessão da terra acabe, Deus não pode fazer o que quiser com o diabo, mas ele pode ungir a mim e a você para destruirmos as obras do diabo. Isso é só um resumo, uma ideia do porquê temos que operar nas leis de Deus para fazer cumprir a derrota de Satanás e por que Deus usa o homem para fazê-lo. Temos autoridade nesse planeta, veja, você nasceu aqui. Sua certidão de nascimento te dá direito sobre esse planeta, por isso que você pode votar, por isso pode mudar o governo da sua nação. Graças a Deus, porque nascemos aqui, temos direito legal sobre a Terra. Satanás não nasceu aqui, ele não tem direito legal aqui. Demônios e espíritos malignos, e até o próprio diabo são ilegais neste planeta. Não tem autoridade neste planeta, mas o homem, a humanidade tem autoridade neste planeta. Então Deus usa a palavra de Deus através do homem para estabelecer algumas coisas. Agora, como já falamos antes, como alguém já declarou, parece que Deus não vai fazer nada sobre a terra até que algum homem peça, até que algum homem adore, ou até que algum homem requeira pela aliança com Deus. E é isso que estamos fazendo quando falamos a palavra de Deus, quando oramos a palavra de Deus, estamos fazendo uma demanda pela aliança que temos com Deus, e não estamos exigindo de Deus, estamos apenas exigindo da nossa aliança. Da mesma forma que você faz um requerimento da sua conta bancária,
E isto é essencialmente o que você faz se você tem uma conta bancária e quer fazer uma retirada maior. Eles vão te atender. Quando você precisa de uma retirada maior, faz uma nota de demanda para aquela conta bancária. E isto essencialmente exige que o banco libere o dinheiro, ou seja, por direito legal, o banco tem que liberar o dinheiro para você, simplesmente porque você fez uma exigência pelo que é seu. Notem, é claro, o dinheiro no banco não é do banco, não pertence ao banco, pertence a você. Então, quando estamos falando sobre tomar a palavra de Deus, sobre falar a palavra de Deus a respeito da promessa dele até que a fé venha e você faça uma exigência pela aliança, não estamos falando de algo que não nos pertence, estamos falando de exigir algo, fazer uma exigência por algo que Deus já nos deu. Ele nos deu. 2 Pedro 1 diz que ele nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu. Já nos pertencem, já são nossas. No que diz respeito a Deus é nosso. Talvez ainda não tenhamos, se não requerermos isto. Podemos ter dinheiro no banco, mas se não tivermos a fé para passar o cartão... irmão, eu não sei se eles vão liberar o dinheiro, depende do pessoal do banco e é engraçado, às vezes eles liberam, às vezes não liberam. É um banco engraçado, porque o dinheiro lá é seu, vão liberar. Veja, não estamos tentando tirar de algo que não temos, estamos tentando tirar de algo que Deus já nos deu. Então é uma nota de demanda. Quando você passa o cartão, faz uma demanda ao banco e eles pagam. Agora veja, você não está exigindo do dono do banco. Você não está requerendo dele, está requerendo da sua conta bancária. Então, fazemos um requerimento a Deus pela sua palavra. Agora, Deus nos deu a palavra dele, que é a vontade dele, e a palavra que está nesta terra, que Deus estabeleceu, abriu algumas coisas para nós. Quando Deus estava pronto para trazer Jesus à Terra, ele profetizou através do seu profeta. Foi falado por um homem no planeta Terra. Foi uma semente. Foi uma semente para trazer o Salvador. Foi uma semente para trazer Jesus à Terra. Foi uma semente para trazer a justiça a este planeta. Quando não havia nenhuma justiça. Por isso que você lê no Velho Testamento e até registrado no Novo Testamento, que não há um justo, nenhum sequer. Bem, vemos que o apóstolo Paulo falou sobre isso no livro de Romanos, mas ele estava citando uma passagem do Velho Testamento. Veja, porque não havia nenhuma justiça ali, apenas uma justiça limitada, debaixo da velha aliança. Mas agora vamos voltar ao assunto, demos uma pequena desviada aqui, mas isso vai nos ajudar a entender algumas coisas. Quando Deus profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, ele estava estabelecendo algo na terra, estava plantando uma semente. E ele fez isto com as suas palavras. As palavras foram a semente. Ora, as palavras foram faladas pelo profeta. Deus deu a ele as palavras. Então era a semente de Deus, era a palavra de Deus, era uma semente, foi falada e ela tinha que ser falada no planeta Terra. Lembre, as palavras ainda estão por aí. Elas continuaram agindo 750 anos depois que foram faladas. Agora, não precisa demorar tanto com todas as coisas. E em muitas coisas não demora tanto. Mas eu quis falar sobre isso porque eu quero que vocês vejam algo sobre o ministério profético e as coisas que são profetizadas na terra. Algumas coisas que vêm à terra, Deus estabeleceu estas coisas como sua vontade e se moveu sobre um profeta seu para que ele profetizasse. Agora, a não ser que alguém tivesse profetizado, a não ser que alguém tivesse tido a fé para profetizar, talvez nunca tivesse acontecido. Porque tem que ser liberado na terra com palavras. O profeta de Deus libera a vontade de Deus na terra profetizando tal coisa. Agora, na velha aliança, nós temos uma história, no capítulo 27 de Gênesis, que eu acho que é muito interessante. Trata do fato quando Jacó estava velho e ele iria legar a sua herança, e ele chama seus filhos para dentro. Na verdade, ele não chamou seus filhos para dentro, eu estou pensando em outro momento, que foi quando ele foi enganado. Você lembra como Jacó enganou
Eu me confundi, Jacó é que foi o enganador, a história é a de Isaac, e Jacó o enganou, fazendo ele acreditar que ele era Esaú e fazendo ele liberar a bênção dele sobre ele. Se você ler o Velho Testamento todo, vai ver que os homens de antigamente tinham o hábito de reunir toda a sua família, e antes de morrerem, eles impunham as mãos sobre eles, e basicamente eles começavam a profetizar sobre eles. Eles não chamavam de profetizar aqui, mas essencialmente era isto que faziam. Diziam, isto é o que vai acontecer com você, e isto e aquilo. Estavam profetizando para eles. Estavam estabelecendo algumas coisas. E eles tinham o direito de fazer isto. Na velha aliança, naqueles dias, quase todos os homens de Deus fizeram isto. E aqui, quando Isaac profetizou esta coisa, depois que Jacó o havia enganado, você nota que Esaú entra e diz, agora me dê a bênção, me dê a minha bênção. E ele diz, o que eu fiz, eu fiz. Em outras palavras, sua palavra já tinha saído, ele já tinha liberado. Estava na atmosfera. O que ele havia proclamado como bênção permanecia como bênção. Ele não voltaria atrás naquilo. Não mudaria. E eu acho que precisamos dar uma olhada nisso, e é claro, eu sei e eu entendo que Deus havia profetizado isto. No capítulo 25, no versículo 23, Deus já havia estabelecido esta coisa. Mas você vê isto em vários outros exemplos na Bíblia, no Velho Testamento, onde eles falam estas coisas sobre os filhos. Agora veja, você vê as famílias hoje e as pessoas o tempo todo profetizando sobre seus filhos. É impressionante que não entendemos isso o suficiente para agir melhor. Você ouve pessoas dizendo, você vai para o reformatório quando fizer 10 anos e vai acabar na prisão aos 20. Você não faz nada de bom, você é um nada, sabe? Você nunca vai prestar para nada na vida. Você pode pensar assim, pode parecer desta forma, mas não diga isto. Veja, você está liberando forças que estão vivas, palavras. Aquelas palavras podem permanecer com aquela criança dia e noite e vão gerando coisas. Suas palavras continuarão vivendo até depois que você morrer. Há poder e há vida nesta palavra que você fala. Embora possam ser palavras de morte, existe vida nesta semente que vai causar a morte. Fará acontecer. Agora, isto não significa que toda pessoa que diz alguma coisa sobre o seu filho, essa coisa acontece do jeito que ela diz. Mas sabe, se acreditarmos como eles criam na velha aliança, que as coisas que diziam aos seus filhos eram sagradas, e eram poderosas e causariam a manifestação, então eu estou convencido que podemos fazer a mesma coisa com os nossos filhos hoje. E fazemos enquanto estamos vivos, não depois que morremos. De fato, nós, estamos aprendendo isso hoje, aprendendo a palavra de Deus e como confessar a palavra sobre nossos filhos. E eles acabam sendo como falamos, a minha filha Beverly, há alguns meses ela teve uma garotinha e ela confessava a palavra de Deus sobre aquela garotinha desde que ela foi concebida. Lia a palavra de Deus para ela. Profetizava sobre ela como ela seria, que ela dormiria a noite inteira, que ela seria uma garota feliz, que ela simplesmente listava todas as coisas que ela deveria ser. E eu quero que vocês saibam que lá está ela, é uma das garotas mais lindas que eu já vi. É claro que eu sou suspeito, mas ela dorme a noite inteira e é a criança mais feliz que eu já vi. E aí alguém diz, é coincidência? Não, é a palavra de Deus. São palavras e é o poder das palavras afetando o destino de uma criança. Agora, se pudermos entender isso, que as suas palavras são poderosas e que elas são uma substância viva, são como uma semente, eu já falei disso e vamos nos aprofundar agora. Se você pega uma semente, há uma substância viva naquela semente. Eu fui fazendeiro por anos e eu entendia que se eu pegasse uma semente de soja, e minha intenção fosse plantar aquela coisa para ter mais sementes, exatamente como aquela que eu havia plantado, eu tinha que plantar para ter outras sementes. Mas eu sabia que aquela semente estava viva. Agora você olhava para ela, ela não falava, não andava, não fazia nada, estava ali parada.
É meio como essa Bíblia, sabe? Se você abre ela e deixa ela aqui, ela vai ficar aqui, não vai andar para lugar nenhum. Mas ela está viva. Só que ela não está fazendo nada. Está apenas ali. Mas se você plantar, vai funcionar. Então eu sabia que se eu plantasse a semente, então eu teria uma colheita, ela produziria exatamente segundo o seu tipo. Você planta uma semente e colhe uma colheita. Você planta uma semente, ela morre, ela brota e ela traz abundância. As suas palavras são sementes. Você planta negativas ou positivas, boas ou más. Nada disso importa, é indiferente, elas são sementes. E tão certo quanto foram faladas, vão afetar alguma coisa. Elas agem em níveis diferentes porque as pessoas não estão totalmente desenvolvidas para crer que o que falam vai acontecer. Elas não entendem. Isso pode causar o mal para elas, mas é bom notar que não causa mal algum a mim. Você descobre que a maioria dessas pessoas, que não são altamente desenvolvidas em crer, que uma palavra que falam sobre uma situação muda a situação, sempre falam palavras negativas sobre a situação. Estão sempre dizendo o que o diabo disse sobre aquilo. Elas são bem desenvolvidas para este lado. Elas realmente acreditam que vai acontecer, mas quando se trata de falar a coisa positiva, aí elas acham que você... Sabe, aí o comportamento delas muda completamente. Se você fala com elas sobre o seu carro e diz como ele é um carro bom e que ele vai durar muito tempo e que ele nunca vai te dar nenhum problema, elas pensam, essa é a coisa mais boba que eu já ouvi. Bem, você está afetando algo com as palavras que diz. Se você acredita no que você fala, vai acontecer. Agora, não vai acontecer só porque você disse que vai. Eu gosto de falar assim. Não vai funcionar só porque você disse, mas o dizer está envolvido no funcionar. É o sistema de palavras de Deus. Funciona assim, e você libera uma semente viva, quando você fala palavras. Esta coisa tem um potencial de destruir, edificar, fazer algo bom acontecer ou algo mal acontecer. E eu acho que uma das melhores maneiras de te explicar isso é explicando da seguinte forma. Toda semente produz segundo a sua espécie. Então, se você entra numa discussão com outra pessoa e ela te diz alguma coisa má, te chama de um nome feio, e aí você discute com ela e você faz algo ruim para ela, discussão gera discussão, não é? Discussão vai produzir discussão, amor produzirá amor, e por aí vai. É assim que funciona. É o sistema de Deus, é a lei de Deus, da semeadura e da colheita. E tudo começa de uma semente. E nesse caso em particular, a semente envolvida é a palavra. As suas palavras e a palavra de Deus. A palavra de Deus na semente. A palavra de Deus é a semente incorruptível. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, Pedro diz, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. A palavra de Deus vai permanecer, ela vive. Note, ele diz que ela vive e ela permanece para sempre. Pode ser que não permaneça em você, mas permanecerá em algum lugar. Ela não vai passar. A palavra de Deus nunca vai passar. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Ela é eterna. E esta palavra nos é dada, e podemos pegar desta palavra e usar as sementes incorruptíveis. Por isso é tão importante quando nós estamos falando para alguma coisa, para que o nosso desejo aconteça, quer seja em oração, ou quer seja apenas numa conversa sobre o assunto, que nós usemos as palavras de Deus nisto. Sabe, como alguém já disse, alguém chegou e disse, você pode concordar comigo e crer sobre esse assunto em particular? E a pessoa disse, bem, em que passagem em particular você está baseando isto? E a pessoa disse, nenhum em particular. E o outro disse, bem, é isso que você vai ter? Nada em particular. Porque sabe como você pode ter fé em algo se não sabe em que está baseado? Semente incorruptível. Você tem uma semente para a promessa. Agora, a semente para a promessa está na própria promessa. Vê, esta é a palavra de Deus. Esta é a semente, a promessa é a semente,
E a semente está na promessa. Pode ser que você precise pensar um pouco, mas é assim que funciona. A semente está nela mesma. Agora veja, essa é a lei de Gênesis, que diz que toda planta dará segundo sua própria espécie, toda árvore frutífera, toda vegetação segundo a sua espécie, cuja semente está em si mesma. Agora, quando Deus promete alguma coisa na palavra de Deus, esta mesma promessa é a semente que irá produzir a coisa prometida. Vamos voltar então para a nossa passagem já conhecida, Hebreus capítulo 11, verso 1, onde diz: ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância das coisas. A fé é a substância, certo? A fé também está na substância. Ora, se a fé é a substância da coisa, ouça com atenção, se a fé é a substância da coisa desejada, e o que é desejado é o que Deus prometeu, então a fé é a substância disto e a substância disto está na própria coisa, na própria promessa, na verdade, na própria palavra. E aí tudo volta para a palavra de Deus. Eu vou falar de novo. A fé é a substância das coisas e as coisas são as coisas que Deus promete. É a substância dessas coisas. Então, a fé é a substância disto. Então ela é a semente, o espermatozoide que fará funcionar. Ela põe vida dentro da semente. Agora a semente está aqui quieta, a promessa de Deus aqui na palavra de Deus está aqui quieta como uma semente parada no chão. Ela não vai produzir nada porque não tem umidade, não tem nenhum solo, como uma semente num saco. Qualquer fazendeiro sabe que uma semente que é mantida dentro de um saco não produz colheita. É uma semente adormecida. Mas veja, quando você pega esta semente e a planta, você adicionou alguma fé a ela. Veja, fé é ação. Veja, a fé é uma palavra de ação. Então a fé faz com que a vida desta semente apareça. Veja, a semente já está viva, mas ela faz essa semente germinar. O falar dela. Veja, o falar da promessa libera a força vital da semente, que é a palavra de Deus ou a promessa de Deus. E ela entra em você e não só isso, ela libera a promessa de Deus. Agora é como uma semente que fica no chão, que não é plantada. Ela está viva, sim, porque a força vital nela, ela é capaz, ela tem o potencial de produzir segundo sua espécie, uma duplicata exata da sua espécie. Então, se você pega a promessa da prosperidade financeira, a semente está nela mesma. A força vital para produzir a prosperidade está naquela própria semente, na promessa de Deus ou palavra de Deus. A palavra é a semente. Agora, se você for ler, e eu recomendo que você leia para entender tudo isto, se você for ler em Marcos capítulo 4, Jesus falando do semeador diz: o semeador semeou a palavra. Não há dúvida de que ele está falando sobre usar a palavra como semente. Agora, para que usamos a palavra? Salvar pessoas, batizá-las no Espírito Santo, sabe, para suprir as necessidades delas, para pagar contas. Tudo vai funcionar da mesma forma, porque a semente produz segundo a sua espécie. Agora, particularmente aqui, ele está falando da palavra de Deus, que é uma promessa de Deus, como sendo viva. Ela está viva na forma de um livro. Mas deixa eu ler algo. Vá comigo para Marcos capítulo 7. E ouça o que Jesus disse às pessoas que estavam ao redor dele. Verso 9, vamos começar aqui e vamos ler vários versículos. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, oferta para o Senhor,
Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe. Ou seja, o que diziam era algo como: bem, eu até tenho como ajudar vocês, pai e mãe, mas eu prometi dar isto como oferta ao Senhor, então eu não cumpro esta lei e tudo bem, nada vai acontecer comigo. Mas ouça o que Jesus disse. Fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela sua tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, ele disse: vocês, por sua tradição, fazem com que a palavra de Deus não tenha efeito. Deus havia estabelecido algo ali, mas eles, por causa da tradição, estavam fazendo aquilo não ter efeito nenhum. Agora, não é uma questão da palavra de Deus não ser capaz de produzir, porque a palavra é viva, é uma substância viva. Mas é uma questão do que você fez com a semente às vezes. Então veja, a semente é a palavra de Deus, a semente é a promessa de Deus. Mas sementes devem ser plantadas. E não apenas isso, deve haver fé para ativar esta coisa. Então, como uma semente que fica no chão, eu vou dizer de novo porque eu quero que entendam, como uma semente que está no chão, a não ser que alguém tenha fé para pegá-la e plantá-la, ela não produzirá nada, embora a semente esteja viva, tenha força vital dentro dela, tenha a vida de Deus dentro dela. Ela pode produzir, mas não irá até que alguém tenha fé suficiente para agir naquilo que sabe que tem que fazer e plantar a semente no solo. Agora veja, estamos falando sobre a vida e o poder das palavras. Aqui em particular da palavra de Deus. Você pode fazer com que a palavra de Deus não tenha nenhum efeito por causa da tradição. Ah, mas é assim que nós acreditamos. Eu simplesmente não acredito em confessar a palavra de Deus. Eu acredito que se for a vontade de Deus que eu seja curado, eu serei curado, mas se não for a vontade de Deus é que eu sofra. A sua tradição fez com que a palavra de Deus não tenha nenhum efeito. Não vai funcionar para você. Deus não pode fazer nada a respeito. Pode ser que você morra antes do tempo, alguém diz: ah, mas se eu fizer isto, se eu for por este caminho e eu morrer, então eu irei para o céu. Sim, eu tenho boas e más notícias. Você pode ir para o céu, sim, mas pode chegar lá de manhã. Pode chegar lá antes do que deveria, pode chegar antes do tempo. Por quê? Porque alguém falhou em plantar a semente. A semente é a promessa de Deus. Aqui está, esse livro está cheio de sementes. Há semente suficiente, e a Bíblia diz sementes incorruptíveis, há sementes suficientes nesse livro para abordar todo o espectro da sua vida, bem aqui. Toda a existência humana. Há semente suficiente bem aqui para fazer. Mas não vai funcionar a não ser que você plante. Embora esteja viva, embora seja uma substância viva, é uma semente num saco. E veja, todos nós chamamos esta palavra de a espada. Esta é a minha espada. Bem, na verdade não é bem uma espada. A Bíblia diz: a espada do Espírito é a palavra de Deus orando em todo o tempo. A espada do Espírito, então, a palavra de Deus no espírito humano falada com a boca se torna uma espada. Mas não é uma espada na forma de livro. Veja, esta é uma semente. Seria mais certo dizer: aqui está meu saco de sementes. Vamos ver o que eu vou plantar hoje. Porque ela está viva. Ela vive, é uma substância viva. No entanto, as suas ideias tradicionais podem torná-la sem efeito. Recebi uma carta de uma pessoa que dizia: eu quero saber por que a minha esposa não foi curada. E dizia: não me venha com esse lixo sobre confessar que você é curado e confessar a palavra de Deus. Eu não acredito nisso, esteja ela curada ou não. Bem, ela não está. Disse: eu não acredito em confessar algo que eu não posso ver. Bem, certamente esta não é a única forma de você ser curado. Mas veja, aqui tem um indivíduo que tem um saco de sementes e diz: eu não ouso plantar nenhuma, até que eu veja aparecer. Não é interessante? Imagine o fazendeiro aqui dizendo: bem, eu comprei todas essas sementes e deixei elas no celeiro e não vou plantar nenhuma delas até que eu as veja aparecendo e trazendo uma boa colheita. Aí sim eu vou plantar.
Bem, seria uma fazenda bem engraçada, isto que seria. Só que não funciona assim. Você planta uma semente e tem uma colheita. Então, se você não aprender nada disso, pelo menos lembre que aqui está seu saco de sementes. Você não gosta da colheita que tem? Encontre mais sementes. Vocês acabam descobrindo que a maioria de vocês tem plantado ervas daninhas, doença, enfermidade, pobreza. Eu nunca vou ter nada, nunca vou conseguir pagar a dívida. Você está liberando forças vitais. Agora, lembre-se, forças vitais para aquele problema. Eu vou falar isso de novo. Você está liberando forças vitais e está alimentando aquele problema com as palavras da sua boca. Porque cada vez que você falar, vai crer mais. Quanto mais você crê, mais você fala, a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, Jesus disse isso. Vamos até abrir lá para ler. Em Mateus capítulo 12. Eu quero que você veja na sua Bíblia. Vamos começar no versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora volte um pouco aí para o verso 33. Ele diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Veja, ele está falando de produzir um fruto, de algo que cresce e produz. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Ele disse, vocês são maus, seu coração cheio do mal. Então, é impossível para vocês falar coisas boas. Porque vocês não puseram nada bom para dentro. Agora veja, estamos falando sobre falar de coisas que estão no coração. Agora lembrem, Paulo diz, a palavra de Deus está na tua boca primeiro e então no teu coração. E Jesus continua dizendo, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração. Ele tira. Quem faz isso? Deus tira? Não, ele diz que o homem tira. O homem tira coisas boas. Como ele faz isto? Ele disse aqui. A boca fala do que o coração está cheio, vê? O homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Mas o homem mau, ou entenda, não precisa ser um homem mau, pode ser um homem que tem coisas más em seu coração. Sementes erradas, ideias tradicionais. Ah, eu sei que Deus me deu um espinho na carne e ele não curou Paulo, então eu sei que não vai me curar. Pela sua tradição, você torna a palavra de Deus sem efeito. Para começar, o espinho na carne de Paulo nem era uma doença e ele se livrou dele. Mas você vê, ideias tradicionais podem te fazer viver em pobreza a vida inteira. Podem fazer isso acontecer quando a vontade de Deus é que você prospere e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Mas sabe, algumas pessoas aprenderam errado. Elas são cheias com ideias erradas, e daí a tradição delas faz com que a mensagem da prosperidade não tenha nenhum efeito. Ah, certamente, continua sendo a mesma semente, ainda é a mesma promessa. Dei e vos será dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você acredita que é a vontade de Deus que você dê? Ah, sim, irmão. Mas você pode dar mais se tem mais? Ah, mas eu não acredito que Deus queira que tenhamos muito. Bem, você não vai poder dar muito se não tiver muito. Mas você vê, ideias tradicionais podem fazer com que todas as promessas de Deus de prosperidade não tenham efeito. Porque pegamos nossa boca e plantamos uma semente. Agora veja, o que impede que uma promessa se cumpra na vida de um indivíduo que diz: ah, eu simplesmente creio que Deus quer que eu seja pobre e humilde. Eu te digo quem te quer pobre. Eu não sei quanto a humilde, mas o diabo te quer pobre. Deus quer que você seja próspero. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância, mas aí a sua tradição, a sua ideia, vai te fazer plantar uma semente, vai te fazer andar em pobreza, provavelmente até o dia da sua morte. Ah, nunca funciona para mim porque eu não acredito que Deus queira que eu tenha isto ou aquilo. Você planta sementes. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê em pobreza, mais fala pobreza. A gente nunca vai ter nada, nunca pagaremos esta dívida. Veja, existe outra palavra.
substância viva, a palavra de Deus, mas você fez com que ela não tivesse efeito. Pelas suas palavras trouxeram morte. A promessa. Agora, deixa eu tratar de uma coisa aqui que Jesus fez. No Monte da Transfiguração. Não foi no Monte da Transfiguração, foi na tentação, quando o diabo veio até ele. Jesus, ele simplesmente disse ao diabo, está escrito. E no momento de transformar pedras em pães, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você viverá por toda a palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus é uma substância viva. Ela tem força vital nela. Eu acredito que até agora a igreja não entendeu a força vital que a palavra de Deus tem. Se tivessem entendido, teriam feito coisas diferentes. Veja a força vital nisso. Jesus disse que você vive por toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus tem vida nela. Toda a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Mas você tem que ativar esta semente. A forma como Jesus ativou a semente. Sabe como ele ativava a semente? Ele disse, está escrito. E aí mostrou quem mandava. Mostrou ao diabo quem mandava. Então veja, ele ativou aquela semente, ele a falou com a sua própria boca. Sabe por que Jesus tinha tanta fé? Ele disse, eu só falo o que ouço meu pai falar. Se você só falasse o que ouve o pai falar, teria um nível de fé muito desenvolvido. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus tomou a promessa da velha aliança. Ele tomou a promessa da velha aliança. E ele ativou aquela coisa falando. Ele adicionou fé a ela, ele a plantou, a fez germinar, ele a fez vir à vida para ele naquela situação. E você pode fazer isso acontecer na sua vida e em toda a situação da vida, mas tem que fazer. Não vai funcionar só porque se Jesus ficasse só parado ali e não tivesse dito nada, bem, eu ouvi falar que vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas eu não preciso falar, Deus já disse, eu vou só ficar aqui sentado pensando em outra coisa. Ele estaria encrencado. Mas veja, a palavra de Deus nos é dada para pôr o diabo para correr, para derrotar o inimigo. Veja, é uma semente incorruptível, não pode ser corrompida. Agora, a forma como você trata a semente, veja o fazendeiro. Ele pode ter a semente incorruptível que for, se não plantar, não vai produzir. Ideias tradicionais podem fazer a palavra de Deus não ter efeito em seu favor. E aí você vê outra pessoa confessando a palavra de Deus e acha que ela é arrogante ou que ela está fora da linha, mas o que ela está fazendo é atuando na força vital da palavra, e eis o que você precisa fazer. E eu vou falar isso bem rapidamente porque precisamos encerrar por hoje. Você fala morte para as palavras do adversário. Foi o que Jesus fez, a força vital que ele falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou morte às palavras do inimigo. Veja, a força vital naquela palavra de Deus fez com que a palavra do inimigo não tivesse efeito e não causasse dano. Agora, ele fez isso em várias ocasiões, era só o que ele dizia, é o que está escrito. Então, se você vive de toda a palavra que sai da boca de Deus e é literal, se você vive por toda a palavra de Deus, então pare um pouco e se pergunte o que aconteceria se você não fosse pela palavra de Deus. Morreria pelas palavras do diabo? Vejamos o outro lado disso, você vive pelas palavras de Deus e morre pelas palavras do diabo? Existe uma semente vital de morte, eu sei que parece paradoxo, mas é verdade. Uma semente vital de morte nas palavras do diabo, quando você as fala, você planta. E falando as coisas que o inimigo diz, falando coisas negativas, você está plantando uma semente vital que causará a morte da palavra de Deus, na verdade, tornará as palavras de Deus sem efeito e inúteis na sua situação. A palavra de Deus é poderosa, então faça o que Jesus fez, invoque o que Deus disse. Lembre, você foi posto na terra para fazer cumprir a derrota de Satanás. Você tem a semente, tem fé o suficiente para plantar, falando-a. E vamos continuar desse ponto onde paramos na próxima sessão. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação.
Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.